Hoje o sindicato aqui, dos policiais federais de Minas Gerais, tem a honra de receber um especialista aqui do Estado acerca do tema assédio moral no serviço público, que é o Dr. Arthur Lobato. Ele já faz um trabalho há muito tempo com o Sindicato dos Servidores da Justiça aqui do Estado, foi coordenador de um grupo de trabalho que rendeu muitos frutos, inclusive a lei de assédio moral aqui no Estado. E quando a gente pensou em fazer essa agenda dessa semana, veio o tema assédio moral, porque é uma coisa que está afeta a qualquer relação de trabalho, né? Infelizmente a maldade faz parte da natureza humana, né? Então é uma série de palestras, de medidas que a gente vai fazendo um preparamento, porque uma hora a greve vai terminar e a gente tem que pensar nesse pós-greve. Então é com muita honra que eu recebo o professor Arthur Lobato e convido ele para mim. Gente, bom dia. Bom dia. Quero dizer que para mim é uma honra e também um desafio estar aqui com vocês, mas o mais importante acho que vai ser o segundo momento do debate, né? Porque é sempre bom também a gente ter essa confluência da categoria. Porque como eu trabalho junto com a professora Margarida Barreto, o professor Roberto Eduardo, que são os maiores especialistas do combate ao assédio moral no Brasil, e nós temos muito esse foco da questão da organização do trabalho. E quanto mais eu faço trabalho com categorias diferentes, mais nós percebemos que os problemas são os mesmos. Então, acho que hoje vocês vão poder, assim, talvez alargar um pouco mais o horizonte e perceber que o que está acontecendo com vocês faz parte de um projeto neoliberal que tem realmente o interesse de sucateamento dos serviços públicos. Mas, quando eu falei que era um desafio vir aqui hoje, é porque eu não consigo entender como é que uma entidade, uma instituição, igual a Polícia Federal, que tem um ótimo índice assim, de aprovação da opinião pública, que é essencial para nossos serviços internos de proteção ao nosso país, ao cidadão, possa estar sofrendo esses problemas. E cabe a vocês que estão aí, que fizeram concurso, que estão preparados, realmente enfrentar todo esse processo perverso, todas essas condições aí degradantes de trabalho que vocês estão sofrendo. Por isso que a gente desenvolveu esse trabalho, o título dele já está claro, é combate ao assédio moral. Por quê? Porque nós entendemos que nós estamos já numa guerra. E uma guerra que nós não pedimos para entrar. Agora, se nós estamos sendo atacados, se nós estamos sendo bombardeados, se nós estamos sendo sucateados, nós temos que combater. Agora, é importante aí, eu queria colocar algumas coisinhas antes da gente começar. Esse organograma aí do Ministério da Justiça está um pouquinho apagado, mas todos vocês conhecem. A relação da Polícia Federal, eu tentei analisar a instituição enquanto uma empresa, fazendo esse correlato aí dos setores, né, das gerências, e o grande patrão, que é o Ministério da Justiça, mas que, na realidade, o ministro do Ministério da Justiça ele está subordinado à Presidência da República, certo? E o que a gente também é importante de eu falar nesse primeiro momento é que o Wellington até falou, não, acho que vai ter agora um novo paradigma, o assédio moral institucional. A preocupação dele é como esse assédio vai ser contra a instituição. Então, o meu objetivo aqui também é a gente pontuar, porque inclusive serve nas argumentações que vocês forem ter, nas negociações com seus próprios colegas, com a população, entender que esse assédio institucional talvez seja um campo de pesquisa, porque o que acontece? A instituição continua, mas quem faz a instituição são as pessoas. Então, quem vai sofrer o assédio moral vão ser as pessoas. Então, a gente não pode colocar nem o assédio moral em nível do chefe perverso, do chefe problemático, porque é uma questão da organização do trabalho, que vocês estão questionando, que vocês estão querendo melhor, e a questão institucional, ela vai acontecer em cima de pessoas. Então nós vamos fazer aqui um grande estudo aqui, para mostrar como é que isso acontece, e o que eu vejo, assim, nesse primeiro momento, eu também já fui diretor do Sindicato de Jornalistas, eu fui diretor executivo da Federação de Jornalistas, e a gente sabe que nesses momentos mais acalorados, que envolvem as questões financeiras, as questões da organização do trabalho, tem uma união muito grande do grupo, né? Agora, é igual o Renato falou, e você já tem que estar preparado,
porque se a gente for trabalhar assim no nível mais lúdico, vai ter agora o Império contra-ataca, né? E como é que vai ser esse contra-ataque do Império? Quais vão ser os mecanismos? Quais são processo administrativo disciplinar, transferências de lideranças, dividir as pessoas para não repetir o movimento. E o que vai acontecer nisso, que isso talvez sejam mecanismos até legais. Mas onde entra o assédio moral? É na forma como é feito. É na forma como é executado. E isso que nós temos que estar muito atentos, por quê? Porque quais que seriam as instâncias mediadoras para você? Justiça Federal, Ministério Público Federal, Justiça e Corregedoria. Mas será que essas instituições elas não estariam mais atreladas ao poder, ao Ministério da Justiça do que a própria vocês? Então o momento do combate é o momento de fortalecer o quê? As entidades sindicais, as federações, as confederações e principalmente, gente, a opinião pública. Porque uma coisa que nós temos que entender, que vocês não podem deixar, é a questão da mídia enquanto grande aparelho ideológico do Estado. O aparelho ideológico do Estado é um trabalho maravilhoso da professora Silvia Lange, que mostra como o Estado vai formando os cidadãos de acordo com a sua ideologia, na escola, através das instituições e através da transmissão do conhecimento. Por isso que é importante também esse trabalho que vocês estão fazendo aqui, de tentar fazer uma fundação, porque nós, enquanto classe trabalhadora, nós também precisamos da nossa contribuição com esse novo mundo do trabalho. E geralmente o mundo do trabalho, se vocês forem no aeroporto, no Kibiá, você vai ver muito livro de autoajuda e de gerenciamento. Onde é que estão as opiniões dos trabalhadores para melhorar essa organização do trabalho que nós estamos vivendo? Então isso aí realmente foi um fato assim que eu achei que é o caminho, porque somente com conhecimento e com informação que nós podemos mudar nesse mundo. E nós queremos mudar o mundo. Eu tenho certeza que vocês querem. E esse movimento de vocês é um movimento realmente que vai fazer uma grande transformação, que eu espero que seja positivo. Então, essa introdução, eu vou voltar dela depois no final, para fazer mostrar algum material que já foi publicado, está disponibilizado na internet, que vocês podem pesquisar. Vamos falar agora do assédio moral. Mas antes de falar do assédio moral, nós temos que entender o seguinte: o assédio moral ele vai surgir justamente com um processo neoliberal. O assédio moral é detectado quando começam as grandes fusões das empresas de montadores de automóveis na Suécia, e a fusão todo mundo sabe o que é. É reduzir pessoal, reduzir custos e exigir mais produtividade. E começou a acontecer um monte de suicídios no ambiente de trabalho. Um pesquisador suíço, o Heinz Lehmann, ele descobriu, fez uma pesquisa, foi contratado para entender o que estava acontecendo com esse adoecer, com esses suicídios. Porque uma coisa é o estresse, mas o estresse tem um ponto de terminar. Agora, o assédio moral, não. E ele descobriu que estava acontecendo uma série de práticas perversas envolvendo humilhações, envolvendo injustiças, envolvendo mecanismos perversos que faziam com que as pessoas ficassem desestabilizadas mentalmente e emocionalmente. E ele denominou esse conjunto de práticas como assédio moral. Então, primeira coisa que é importante, o assédio moral não é uma doença. O assédio moral é um conjunto de práticas perversas, intencionais, que levam ao adoecer do trabalhador. E como que o assédio moral está ligado ao mundo globalizado? É o estudo que a professora Margarida, o professor Roberto Luano tem feito de forma magistral, o trabalho no mundo globalizado, os impactos sobre a saúde do trabalhador. O que acontece? Quais são as características do trabalho no mundo globalizado que agora é implementado no serviço público? Competitividade, que gera o individualismo, o colega é visto como um inimigo. A produtividade, com que faz com que as pessoas tenham que trabalhar cada vez mais. As novas tecnologias, né? Hoje nós ficamos 24 horas online, e-mail, MSN, Facebook. E se existe um novo mundo do trabalho, uma nova organização do trabalho, cabe a nós também mudar a organização, a cultura organizacional. Por quê?
Porque muda-se tudo, menos a cultura organizacional, que continua como autoritária, hierárquica, sem diálogo. Então vocês veem o seguinte, que todo trabalho científico, ele tem que ter uma relação de causa e efeito. E o assédio moral é um trabalho científico porque já foi provado que quem sofre assédio moral adoece, independente de ser no Brasil, independente de ser no México, independente de ser numa empresa ou numa instituição. Então nós falamos do Lensman, eu vou dar um exemplo agora, a Foxconn e a Telecom, a Foxconn é essa empresa chinesa que fabrica o iPad, é um verdadeiro regime militar. A fábrica na China tem 16 mil funcionários que trabalham e moram na mesma fábrica. Tinha um alto índice de suicídio. E o que eles fizeram lá? Fizeram duas medidas. Vocês verem o que é o pensamento gerencial moderno. Puseram redes embaixo das janelas para impedir o suicídio dos trabalhadores e fizeram eles assinarem um termo que eles se comprometem a não se suicidar. É triste uma coisa dessa, mas a Telecom na França, a Telecom era uma empresa também estatal que foi privatizada e sofrendo todo aquele mecanismo que eu falei antes, começou a ter uma série de suicídios, mas não é só um suicídio no ambiente de trabalho, é um suicídio com um documento. Eu não suporto mais, eu não aguento mais humilhação, ninguém faz nada. Ou seja, existe uma relação de nexo causal entre a morte ou adoecimento do trabalhador e a organização do trabalho. Então, esse foco da organização do trabalho, que vocês têm que estar atentos, para não individualizar problemas. Claro que tem gente problemática, né? Então, eu poderia aqui ficar hoje uma manhã inteira falando de assédio moral, eu não sei se talvez eu conseguiria transmitir o conhecimento. Mas eu vou falar aqui uma palavra, humilhação. Quem que na vida não foi humilhado? E qual é o sentimento que a gente tem quando a gente é humilhado? Tem mágoa, tem revolta, a gente não quer que ninguém saiba, aquela humilhação fica roendo a gente deita na cama, fica pensando, se alguém comenta, você muda de assunto. Agora imagine uma pessoa que vai trabalhar, um trabalho igual de vocês, perigoso, além do perigo do trabalho, do estresse, todo dia humilhado, e não pode reagir. Aquilo vai causando uma impotência, vai causando mal-estar, afeta a autoestima e acaba a pessoa adoecendo. Mas como é um processo a médio prazo, quando a pessoa adoece, a medicina do trabalho também, que é um viés que nós da psicologia, nós chamamos de saúde do trabalhador, contestamos, vai falar, não, ele adoeceu porque está com problema em casa, porque não está dando conta. Ou seja, desvincula o trabalho do adoecer. E na humilhação, a gente vivencia a humilhação. O assédio moral também, entendeu? Então, vocês já estão entendendo que o assédio moral é um processo que vai adoecendo pela impotência de reagir. E essa impotência de reagir leva a uma impotência, inclusive, sexual das pessoas. E nós temos que entender que essa violência, que é o assédio moral, uma violência moral, ela não deixa marcas visíveis. E cada ser humano, aí entra a psicologia enquanto saber novamente, porque a medicina ela entende por padrões. Se você está com depressão, toma esse remédio. Ah, não fez efeito? Tomou? Ah, não fez efeito? Até chegar. Porque eles trabalham em termos de quantidade. Nós, a psicologia, entendemos que cada ser humano é único. Por isso que num grupo, muitas vezes que está sofrendo assédio moral, tem sempre um que desaba primeiro. Por quê? Porque tem história subjetiva dessa pessoa, a forma como ela vê o mundo. E o que é importante nesse momento? A união dos trabalhadores, porque se os trabalhadores não tiverem união, a próxima vítima pode ser você. E o trabalho nos dias de hoje, gente? Qual que é o significado do trabalho no dia de hoje? Olha que importância que tem o trabalho. O tempo que a gente dedica ao trabalho, a gente abre mão dos nossos prazeres, da nossa família, em função do trabalho, de ser produtivo, de fazer. Até que passa 10, 15, 20 anos, você não consegue nada. E você fala, tem alguma coisa errada. Então nós temos que começar a refletir que o trabalho atualmente é uma das coisas mais importantes da nossa sociedade. Por quê? Você vai numa festa, vai num evento social, meu pai te pergunta qual que é o seu nome? Renato. Qual que é a sua profissão? Por quê? Porque a sua profissão, quando você fala a sua profissão, você já coloca a sua classe social, já coloca o seu salário,
já coloca a importância da sua profissão dentro da sociedade civil organizada. Ou seja, a sua profissão já é o passaporte para a pessoa imaginar quem você é, que é o discurso imaginário que a gente vive hoje. Agora, os estudos que nós temos feito aqui sobre serviço público, e eu faço trabalho há mais de 6 anos no Sinjus e Sejusmi, que são os sindicatos dos servidores da Justiça, nós estamos fazendo um trabalho no Tribunal de Justiça, viu, gente? Então, é um alento, é uma esperança que eu estou dando para vocês, porque vocês acham que a instituição de vocês é autoritária, hierárquica. Imagina o Tribunal de Justiça, juiz, embargador, e nós, com muita seriedade, com muito trabalho científico, conseguimos grandes avanços, dialogando muito, mostrando, convencendo, apresentando provas, e conseguimos até aprovar uma lei estadual de combate ao assédio moral no serviço público, que está sendo regulamentada agora as comissões paritárias, que nós vamos debater mais no final. E qual que é o maior problema do serviço público? Hoje em dia, o desemprego é geral, os salários são muito baixos, então a pessoa faz um concurso público, se prepara, e o que acontece? Ela vai ter estabilidade. A estabilidade contra o desemprego. Agora, enquanto que o assédio moral no serviço privado, ele vai levar a demissão por justa causa, porque o assédio moral vai minando a força da pessoa, transformando ela numa pessoa desmotivada, com fama de incompetente, até ser demitida por justa causa. No serviço público, quando a pessoa começa a sofrer assédio moral, a própria família não apoia. E a família fala que você está louco? Como é que você chama? Você está louca, Jéssica? Você estudou demais, você fez um concurso, você está lá, ó, você está na Polícia Federal, você está ganhando bem demais, você vai sair. Ah, mas eu não estou aguentando. Não, você tem que aguentar, você tem que aguentar. E esse tem que aguentar vai acabar o quê? Levando a pessoa um quadro de incapacidade laboral e depressão. Então, o serviço público, o assédio moral, para mim, é mais violento. É muito difícil a pessoa sair. Outra característica do serviço público, o desmembramento de grupos de trabalho. A dinâmica de trabalho e a adaptação dos novos contratados, que é essa relação quando entram os terceirizados. A necessidade sempre de mais servidores e recursos materiais. E muitas vezes a apropriação do público pelo privado, né? É quando as pessoas, os gerentes, né, os gestores, começam a tocar o serviço público como se fosse uma coisa sua, né? Como se fosse uma empresa. Outros problemas que nós detectamos no trabalho de serviço público. O plano de metas, que faz uma pressão sobre os gestores, os quais pressionam os subordinados. Veja bem, a pressão é uma coisa. Agora, a forma como essa pressão é feita, a forma como uma pessoa escolhida ali para servir de exemplo, é esses nuances, assim, aparentemente invisíveis, que nós temos que dar visibilidade. Porque, afinal, o que é o trabalho? O trabalho não é uma tarefa de relacionamento? Não temos uma tarefa, não temos que nos relacionar com nossos colegas de trabalho, não temos que saber o que fazer, como fazer, e as condições materiais para a execução desse trabalho. Como é que fica? Outra questão também, avaliação de desempenho. Eu participei aí de um seminário do Sindifisco Nacional em Brasília, justamente esse aqui, ó, falando exclusivamente de processo administrativo disciplinar. No Sinjus e Sejusmi, no sindicato, nós conseguimos reverter casos mostrando que existia assédio moral através da avaliação de desempenho. Porque a pessoa era ótima, muda lá o juiz, a pessoa fica péssima. E nós não somos contra a avaliação, não. Mas nós entendemos que uma avaliação sem rigor é um elogio aos incompetentes. E todo excesso de rigor tem uma questão de simpatia e antipatia na avaliação. E outro problema do serviço público, parece que não é o caso de vocês, mas é o recrutamento amplo com cargos comissionados. Ou seja, contrata-se os gestores com salários lá em cima para fazer a metodologia do serviço da empresa privada dentro do serviço público. O serviço público, gente, é uma prestação de serviço. Aqui vocês não têm uma esteira que vão produzindo serviços, não. O serviço é feito por vocês, né? Então, daí que vem essa complicação. Também nós questionamos muito a questão da liderança, entendeu? Porque muitas vezes uma pessoa é promovida para chefe, tudo, mas ela tem que ter um curso de chefia. Porque atualmente não se fala em chefe, fala-se em líder, né? Que deve ser mediador, dirimir conflitos, não provocar conflitos.
Ah, isso é muito bonito no livro, né? Vai viver a vida lá. Então, o bom chefe, o bom líder, ele tem que saber escutar bem o trabalhador, ele tem que saber o que está acontecendo, ele tem que, pelo menos, azeitar essa engrenagem do trabalho. Acho que, entendido o trabalho no mundo globalizado, vocês estão vendo que isso acontece em todos os setores, seja aqui na instituição, seja nas empresas. Vamos entender o que é o assédio moral. A palavra assédio é muito bem feita na construção dela para a língua portuguesa, porque o assédio vem das histórias das guerras, né? Na Idade Antiga, quando se cercava as cidades, isolavam as cidades, de forma que essas cidades não recebessem nem comunicação, nem água, nem comida. E submeter-se entrega a pequenos ataques repetidos. É uma insistência inoportuna junto a alguém. É um cerco, um sítio, um lugar fortificado. E vocês vão ver que o assediado, ele sofre essa estratégia de guerra. Ele é isolado, ele não permite a comunicação, e aos poucos ele vai ficando minado, impotente. Existe também o assediador. Quem que é o assediador? Se tem assédio, tem quem pratica o assédio, é o assediador. É o sitiante, é o sitiador, que com encerco faz o assédio. E moral? O que é moral? Trata-se efetivamente de bem e de mal. O que é considerável aceitável ou não em nossa sociedade. A sociedade islâmica, por exemplo, tem uma moral diferente da nossa sociedade. Agora, eu juntar assédio e moral, eu não estou criando o conceito de assédio moral. Porque, na realidade, assédio moral no trabalho, definido por essa grande pesquisadora francesa, Mary Fraser-Irigoyen, o assédio moral no trabalho é definido como qualquer conduta abusiva, gesto, palavra, comportamento, atitude, que atende por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Esse é o conceito. O que nós temos aí, então? Condutas abusivas, repetição, sistematização, contra a dignidade e integridade psíquica e física de uma pessoa. Agora, qual que é a diferença principal do assédio moral? O assédio moral também ele é chamado de inimigo invisível no ambiente de trabalho, porque o assédio é realizado de forma oculta, dúbia, maliciosa, dando margem a diversas interpretações. E onde é que o assédio moral, que é um processo, vai atuar? Ele vai atuar no psicológico e no emocional da pessoa. Em todo assédio, gente, tem uma questão de abuso de autoridade. Quero deixar bem claro aqui que nós não somos contra a hierarquia, nós não somos contra a disciplina, nós somos contra o abuso de autoridade. Ou seja, quando a pessoa ela exacerba o poder que é de direito ao cargo para praticar atos que vão contra a dignidade da pessoa. E o que acontece no assédio? Em todo assédio, as pesquisas revelam, tudo isso que eu estou falando, gente, são frutos de pesquisas na Europa, no Brasil. Eu faço atendimento também, nos atendimentos nós comprovamos tudo que a literatura mostra para a gente. E todo assédio às vezes começa com um pequeno problema com relação à diferença. É o gênero, a idade, a raça, a religião, a competência, a estética. Por quê? Porque nós somos uma sociedade que nós queremos só ser todos iguais. Vou dar um exemplo, Facebook. Bom, eu sinceramente, se eu quero conversar com você, eu vou conversar com você. Se eu quero conversar com você, eu vou conversar com você. Eu não entendo como é que eu posso, com uma mensagem, com um monte de gente inclusive que eu nem conheço. Mas o que acontece? Ali cria-se, não, nós somos os iguais. Isso é muito perigoso, sabe por quê? Porque tem sempre o diferente. O diferente está do lado da gente. E nós temos, assim, nós estamos perdendo cada vez mais essa questão de tratar o outro. Nós queremos que todos sejam nós, e nunca existe uma relação mais eu e você. Então, a questões de gênero começa às vezes com piadinhas, com fofocas, com intrigas. A pessoa não está aberta ao outro. Já chega criticando, questionando o cabelo, a cor, e aí já começam alguns pontos que vocês já podem detectar como assédio moral. Existe uma intencionalidade de criticar, de prejudicar. As críticas são sempre em cima de uma mesma pessoa, feitas de forma sistemática. Nós vamos falar isso um pouquinho mais à frente. Os tipos de assédio moral. O vertical, o ascendente, esse é raríssimo. Por quê? Toda organização de trabalho, ela tem uma hierarquia. As relações são assimétricas. O chefe pode tudo, manda, não tem aquele ditado, manda quem pode, obedece quem
quem quer, sei lá. Enfim, esse ditado é meio difícil de engolir. Mas aí o ascendente seria como se fosse o servidor contra o chefe. Isso é raríssimo. Agora, qual que é o mais comum? O descendente, que parte da chefia sobre os trabalhadores. Aí eu volto àquele quadro inicial. Que chefias são essas? Né? Quantas chefias vocês têm? E o horizontal. O horizontal ele acontece entre os colegas. Geralmente os mais novos quanto os mais velhos, pessoas que têm assim, uma diferença e não aceitam o outro, conforme eu falei anterior. Mas todo horizontal ele também às vezes é misto. Começa com alguém da chefia que faz a cabeça com alguém do grupo para denegrir a imagem dessa pessoa. Porque o assédio moral, quais são os combustíveis dele? A fofoca, a inveja, o medo, a coerção. E tem também um problema seríssimo, que é a vitimização. Porque se vocês não trabalharem na questão da sua economia... Só mudar de assunto, uma questão que eu me pergunto, você fala um pouco sobre isso, até que ponto que a falta de meritocracia acirra o assédio moral? Até que ponto a falta de meritocracia acirra o assédio moral? Porque... Explica para mim o que seria meritocracia para você. A pessoa vai chegar ao cargo de chefia, por exemplo, pela competência demonstrada através da capacitação e merecimento. Porque, por exemplo, quando a gente vê uma instituição igual a Polícia Federal, a gente vê que os cargos de chefia são designados politicamente e sem mérito. Então, o que acontece é que essas pessoas que não têm capacidade para estar lá muitas vezes, elas se sentem com medo, igual você falou aí, e através desse medo acaba usando a tática, as técnicas do assédio moral para se manter e para derrubar o outro, entendeu? Então, eu pensando no que o senhor falou, gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Excelente. Excelente a colocação dele, porque veja bem, ele já deu a resposta na pergunta dele. O que acontece? É claro, gente, se algum de vocês aí que trabalham anos na instituição fosse promovido, teoricamente, vocês iam estar comprometidos, não com seus colegas, mas iam estar comprometidos em melhorar a organização do trabalho. Agora, o que ele mesmo falou? Não, os cargos são nomeados politicamente. Porque aí a relação do chefe não vai ser com os trabalhadores, vai ser com quem nomeou. Com os políticos, com os ministros, com o aval de quem que essa pessoa está lá. Então isso, como é que você chama? Johnny, isso é proposital. Isso é proposital. Veja bem, isso faz parte das estratégias do neoliberalismo de não permitir que o funcionário tenha ascensão, nomeie uma pessoa que aparentemente está fora do sistema, porque essa pessoa, numa reorganização, numa reengenharia ou numa punição, ela vai ter muito mais facilidade de te transferir daqui para o Acre, de dividir o grupo, porque ela não vai ter a relação afetiva que o grupo de trabalhadores tem. Então, eu te respondo que isso realmente é proposital e faz parte do projeto neoliberal de cada vez mais acabar com o que, gente? Com a solidariedade entre os trabalhadores. E nada melhor que acabar com a solidariedade do que com o outro lá para cumprir ordens e ponto final. Isso aí realmente é uma questão que vocês aí têm que trabalhar mesmo, acho que nas teses de vocês, nas argumentações, do porquê que o funcionário de carreira não consegue chegar nos altos cargos de chefia. Isso é um bom estudo para vocês debaterem e pesquisarem mais. Descobrir as origens disso, porque os efeitos nós já sabemos. Vocês já sabem. Agora, só para fechar aqui a questão da vitimização, que é outro problema que a gente... Por quê? A gente faz uma palestra falando de assédio moral, cria essa questão, essa consciência que está tendo realmente esse inimigo invisível lá. Aí chega uma pessoa mais preguiçosa, mais mau caráter, pega essa palestra aqui, recorta e cola um monte de coisa que eu falei, vai na internet e fala, não, estou sendo vítima de assédio moral. Aí todo mundo fala, mas o fulano... Então essas pessoas são as mais perigosas, porque elas vão se dizer vítimas sem serem e desconstroem todo o trabalho que nós estamos fazendo de combate ao assédio moral.